Meu nome é R. Isso não é ficção, não é exagero. É o que eu vivi. Depois do colapso, eu passei meses num estado de sobrevivência. Não era viver, era só continuar existindo. A medicação ajudou a estabilizar o pior, mas a dor não foi embora. Ela só ficou suportável o suficiente para eu conseguir levantar da cama e funcionar de maneira relativamente normal. Agora, a gente precisava resolver a parte prática. A casa, os bens, a separação oficial, o divórcio. E mesmo nisso ela conseguiu me surpreender. Ela me disse que, se eu fosse homem, eu deveria sair do imóvel, cuja compra ela não tinha contribuído com um centavo sequer, e continuar pagando as despesas até ela ter condições de se manter sozinha. Depois de tudo, depois de me trair, depois de mentir, depois de destruir o casamento, ela ainda achava que eu devia sustentar a vida dela. Eu insisti para a gente vender o imóvel e dividir. Ela resistiu. Disse que, se eu esperasse 6 meses, ela pagaria minha parte com o dinheiro das vendas que faria. As mesmas vendas que ela não conseguia fazer há quase 3 anos. A disfarçatez da proposta seria até cômica se não fosse trágica. No fim, depois de muitos atritos, vendemos. Ela ficou com metade do valor. Éramos casados com comunhão universal de bens, mais o carro, e eu ainda dei mais dinheiro para ela conseguir comprar um apartamento, além de pagar todas as despesas do cartório e impostos da compra, as pendências financeiras do imóvel antigo e até a mudança dela. Enquanto isso, eu passei a viver de aluguel. Por que eu fiz isso? Sinceramente, eu não sei explicar direito. Parte era pelo meu filho. Eu não queria que ele visse os pais brigando por dinheiro. Parte era porque eu ainda estava tão destruído que não tinha energia para lutar. E parte era porque eu ainda não tinha entendido completamente o que ela tinha feito comigo. O divórcio levou quase 2 anos para acontecer. Eu não estava em condições de encarar o processo antes disso. Cada documento, cada assinatura, cada conversa com o advogado me jogava de volta para aquele lugar escuro. Mas aos poucos eu fui melhorando. Consegui voltar a trabalhar. Consegui criar uma rotina. Consegui dormir sem precisar de remédio para isso, pelo menos na maior parte das noites. Mas já se passaram alguns anos desde tudo isso, e muita coisa mudou. O outro homem, aquele por quem ela jogou tudo fora, sumiu no momento em que soube que eu tinha descoberto. Não sei se voltou a entrar em contato com ela em um outro momento depois disso. Ele era casado, e ela era sabidamente a outra. Mas, sinceramente, não me importa. Talvez eles tenham aprendido algo com isso. Talvez não. Eu me reergui profissionalmente. Demorou, mas aconteceu. Hoje eu estou em uma situação confortável. Não sou rico, mas muito bem remunerado como consultor. Comprei outra casa melhor que a que nós tínhamos. Reconstruí uma carreira sólida. Encontrei meu lugar. O trabalho que eu perdi durante o colapso acabou sendo, ironicamente, o empurrão que eu precisava para buscar algo melhor. E a minha saúde? Lembra da lista que ela me deu? As coisas que eu precisava mudar? Eu mudei. Emagreci. Bastante. Me cuido mais, me visto melhor, faço exercícios. Tudo o que ela disse que eu deveria fazer, ironicamente, eu fiz. Só que não foi por ela. Foi por mim. Foi pelo meu filho. A depressão, não sei se a gente se cura de verdade. Acho que ela deixa uma marca, uma cicatriz com que você aprende a conviver. Mas hoje eu não tomo mais remédio. Nem para depressão, nem para pressão alta, que eu também tinha naquela época.
É impressionante como a nossa saúde melhora em todos os aspectos quando perdemos peso. É estranho pensar nisso, que eu estava doente, acima do peso, hipertenso, deprimido, e mesmo assim, era eu quem estava tentando salvar a relação. Era eu quem estava disposto a mudar. E ela, que dizia que o problema era eu, acabou sozinha. A ironia não me escapa. E meu filho? Meu filho hoje mora comigo. Não vou entrar em detalhes do porquê. Só vou dizer que pouco tempo depois, ficou claro quem tinha condições de oferecer estabilidade, tanto emocional quanto financeira, para ele. Ela hoje mal o vê, não parece se importar muito, e depois de um tempo, nem ele. A gente mantém um relacionamento, digamos, diplomático, cordial, pelo bem dele. Só isso. Ela ainda luta financeiramente, não consegue achar um emprego estável que a mantenha, tem que complementar com bicos. Por um tempo criou diversos negócios, baseados em conversas de gurus que, claro, não deram em nada. Ainda deve dinheiro, inclusive para mim. Eu não cobro. Não porque eu seja bonzinho, mas porque não vale a energia. Eu já dei muito da minha vida para aquela situação. Agora chega. Eu sei como isso pode soar. Como se eu estivesse contando essa parte para mostrar que venci, que no final o bem triunfou e o mal foi punido. Mas, sinceramente, não é isso. A verdade é que não existe vencedor nessa história. Existem sobreviventes. Eu perdi anos da minha vida. Perdi saúde mental. Perdi a família que eu achava que tinha. E ela? Bom, ela perdeu outras coisas. Ninguém saiu inteiro. Eu gostaria de achar que, em algum momento, ela se arrependeu. Mas não sei. Ela não é a mulher que eu conheci. Ou talvez, mais provavelmente, eu nunca tenha realmente conhecido aquela mulher. Mas tanto faz. O que eu posso dizer é que hoje eu tenho paz. Não é felicidade cor-de-rosa de filme. Não é final perfeito. É paz. É acordar de manhã sem aquele peso no peito, com ânimo para tocar a vida, mesmo as partes chatas. É olhar para o meu filho e saber que ele está bem. É me olhar no espelho e não sentir vergonha do que eu vejo. É reviver esses momentos cada vez que escrevo, reviso, gravo e ouço este testemunho. E perceber que as palavras não doem mais. Não me arrependo de ter tentado salvar o casamento. Naquele momento, era o que me parecia certo. O erro não foi meu. Assim como não foi um erro partir quando ficou evidente que nada mais existia. Há muitas coisas que eu poderia contar. Sinais sutis, episódios dispersos, fatos antigos que só se organizaram depois, quando enxerguei quem ela era e quando os olhos, cansados de sentir, passaram a ver com clareza. Mas deixo isso para trás. O passado cumpre melhor seu papel quando fica no passado. Meu nome é R, e isso foi o que eu nunca contei. Se você está passando por algo parecido, lembre-se de que você não está sozinho. E conte a sua história. Pode ser para um terapeuta, um amigo, um irmão, um diário, não importa. Só não guarde. O peso diminui quando a gente divide. Busque ajuda. Você vai sobreviver. Vai doer, vai demorar, vai parecer impossível às vezes. Mas você vai sair do outro lado, melhor do que era antes, mais forte, mais resiliente. Para você que me acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Eu não faço isso por views, por likes ou por monetização. Faço porque contar essas histórias me ajudou a processar o que eu vivi. E se uma pessoa se sentir menos sozinha depois de ouvir, já valeu.
Esse foi o fim da primeira história, mas não é o fim do canal. Tem muita coisa que eu ainda nunca contei. Sobre fé, sobre infância, sobre erros que cometi, sobre lições que aprendi. Quando eu estiver pronto, eu conto. Até lá!